O que você está prestes a ouvir não é uma lenda contada ao redor das fogueiras, mas um segredo de Estado enterrado sob as fundações do Vale do Paraíba. Existem registros que o Império do Brasil tentou apagar com a mesma força com que se apaga uma brasa com a sola da bota. A Fazenda Santa Inês, em 1864, era o retrato da opulência construída sobre o sofrimento, um império de café que parecia eterno. Mas nos corredores de Jacarandá da Casa Grande, o cheiro não era de café fresco. Era o odor metálico do medo e da covardia. O Major Teodoro Valadares, um homem cuja linhagem se perdia na história da aristocracia, escondia um segredo que poderia ruir seu nome. Suas dívidas de jogo e investimentos fracassados eram vastos, mas sua maior angústia era o papel que segurava entre os dedos. Era a convocação para a Guerra do Paraguai, o chamado do imperador para que seu único filho e herdeiro marchasse para o fronte. O major sabia que seu filho não duraria uma semana nas trincheiras lamacentas do sul, e o medo da extinção de seu sobrenome o corroía. Foi naquela noite, sob a luz vacilante de velas de sebo, que ele concebeu o plano que daria início a uma das maiores traições da história militar. Ele não buscava um soldado. Ele buscava um sacrifício que pudesse carregar o nome de sua família sem nunca ter o direito de usá-lo. Seus olhos pararam sobre Ismael, um homem cuja força física era apenas superada por uma inteligência que o major sempre fingiu não notar. Ismael possuía uma memória cartográfica absoluta e uma capacidade de ler o terreno que parecia quase sobrenatural para os capatazes. O major propôs um pacto diabólico. Ismael iria para a guerra fingindo ser o herdeiro dos Valadares, lutando sob uma identidade roubada. A promessa era clara e, para Ismael, irresistível. Se ele retornasse vivo, sua alforria e a de toda a sua família seriam assinadas e reconhecidas pelo Estado. Ismael sabia que estava sendo enviado para a morte, mas o preço da liberdade de seu sangue valia qualquer risco nas terras de Solano Lopes. O que o major não previu era que, ao enviar Ismael para o inferno, ele estava forjando o instrumento de sua própria destruição. Inscreva-se no canal agora para não perder o rastro desta investigação, pois o que aconteceu nos campos de batalha mudaria o destino do Vale do Paraíba para sempre. A chegada de Ismael ao Mato Grosso foi o primeiro choque de realidade para um homem que só conhecia a disciplina do chicote e do trabalho braçal. O alistamento foi feito sob o nome de Teodoro Valadares Filho, e Ismael teve que aprender em poucos dias os trejeitos da elite que ele desprezava. Mas enquanto os outros oficiais de carreira se preocupavam com o brilho de suas botas, Ismael se preocupava com a direção do vento e a densidade da mata. Ele não lia apenas os mapas oficiais, ele lia o solo, o comportamento dos pássaros e o cheiro da água nos esteros paraguaios. Em Curupaiti, onde o exército aliado enfrentou um dos seus dias mais sangrentos, Ismael viu a morte de perto e não desviou o olhar. Enquanto os canhões paraguaios rasgavam o céu, Ismael assumiu o comando de uma unidade cujo oficial havia tombado em pânico logo nos primeiros minutos. Ele não gritou ordens vazias. Ele guiou os homens por caminhos que a artilharia inimiga não conseguia alcançar, usando o terreno como escudo. Dentre esses homens, 12 se destacaram. Soldados negros e brancos pobres, recrutados à força e tratados como bucha de canhão pelo alto comando. Eles viram em Ismael não um superior arrogante, mas um líder que conhecia a dor da terra e a tática da sobrevivência. Esses 12 homens tornaram-se a sombra de Ismael, uma guarda pessoal invisível que operava nos limites da legalidade militar. Nas noites geladas de Humaitá, enquanto o cerco se fechava, Ismael começou a escrever seu próprio diário de guerra, um registro de cada vida salva e cada emboscada evitada. Ele sabia que cada vitória conquistada sob o nome do filho do major era uma prova de sua superioridade e uma garantia de seu retorno. O exército brasileiro começou a notar que aquela unidade específica, liderada pelo suposto Valadares, realizava feitos que desafiavam a lógica militar. Ismael recebia medalhas e louvores que eram enviados para o Rio de Janeiro, onde o verdadeiro herdeiro bebia licor e contava mentiras nos salões da corte. A fraude do major estava funcionando perfeitamente,
Mas a alma de Ismael estava sendo forjada no aço e na pólvora das trincheiras. Ele não era mais o homem que saiu da senzala. Ele era um estrategista que havia vencido a morte em todas as suas formas. Mas a maior batalha de Ismael não seria contra as tropas paraguaias, mas contra o documento que ele carregava no bolso da farda. O general de campo, impressionado com a coragem de quem ele acreditava ser um aristocrata, assinou uma recomendação que era, na verdade, a sentença de liberdade de Ismael. Em 1870, com o fim do conflito e o Paraguai em ruínas, Ismael iniciou a longa jornada de volta para o Brasil, trazendo consigo as cicatrizes da guerra e a promessa do major. Ele não retornava sozinho. Seus 12 companheiros de armas haviam jurado lealdade a ele, independentemente das ordens do imperador. Eles desembarcaram no Rio de Janeiro como heróis de uma guerra que o povo já queria esquecer. Mas o destino de Ismael estava no interior. Ao atravessar os limites da fazenda onde um dia foi escravizado, Ismael sentiu o peso do silêncio que pairava sobre os cafezais. A recepção não teve bandas de música, nem tapetes vermelhos, nem o abraço de um pai orgulhoso que a vizinhança esperava ver. O major viu o homem que retornava e não reconheceu o escravo que enviara 6 anos antes. Ele viu uma ameaça viva à sua reputação. Ismael desmontou, caminhou até a varanda e, sem dizer uma palavra, estendeu o documento assinado pelo general de campo. O major leu o papel, sentindo o suor frio escorrer pelas costas, ao perceber que sua fraude estava documentada por uma autoridade militar. Em um gesto de arrogância que selaria seu destino, o major Teodoro Valadares rasgou o documento oficial diante dos olhos de Ismael. Você é minha propriedade, Ismael. E propriedade não ganha medalhas, nem volta da guerra com exigências, teria dito o major com a voz carregada de veneno. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som metálico das correntes que os capatazes, escondidos atrás das colunas, trouxeram para o herói de Curupaiti. O herói da pátria foi jogado de volta à escuridão de uma cela, mas o major cometeu um erro que nenhum estrategista perdoaria. Ele acreditou que a guerra havia terminado, sem saber que Ismael acabara de declarar a batalha mais importante de sua vida. O major não percebeu que os 12 homens que chegaram com Ismael não haviam ido embora, e que a fazenda agora era o novo campo de batalha. Inscreva-se no canal e diga nos comentários de qual parte do Brasil você está acompanhando este resgate histórico que o sistema tentou apagar. A traição estava consumada, mas o major Teodoro Valadares estava prestes a descobrir que nenhum caçador é páreo para quem aprendeu a caçar exércitos inteiros. A noite seria longa, e o primeiro grito de desespero dos capatazes não tardaria a ecoar pelos cafezais. A aposta do major fora alta demais, e o preço começaria a ser cobrado antes do amanhecer, com juros de sangue e pólvora. O que se seguiu transformaria a Fazenda Santa Inês em um território que o exército brasileiro nunca mais conseguiria controlar totalmente. A guerra de Ismael estava apenas começando, e desta vez ele não lutaria pelo nome de um covarde. Prepare-se para a segunda parte, pois a justiça de Ismael não viria dos tribunais, mas da estratégia que ele trouxe do inferno. O segredo da Fazenda Santa Inês está prestes a ser totalmente revelado, e a elite do Império não poderá mais esconder a verdade. Fique atento, pois o próximo registro desta investigação pode mudar tudo o que você pensa saber sobre a história do nosso país. A história não perdoa os traidores, e o tempo é o juiz mais implacável que existe. O frio do ferro contra os pulsos de Ismael era um lembrete constante de que, na Fazenda Santa Inês, as medalhas de guerra não valiam mais que o silêncio de um túmulo. No andar de cima, na casa grande, o som de cristais brindando e risadas abafadas cortava a noite, celebrando uma vitória que o major Teodoro Valadares ainda não havia conquistado. O aristocrata, entusiasmado pelo conhaque e pela impunidade, exibia para seus convidados, outros senhores de terra da região, a audácia de ter enganado o império por 6 longos anos. Um escravo, senhores, continua sendo um escravo, mesmo que saiba disparar um fuzil e receba pedaços de metal no peito, proclamou o major, batendo com força na mesa. Ele estava fazendo uma aposta
que se tornaria lendária nos registros obscuros do Vale do Paraíba. Ismael seria solto na mata como uma caça para provar a superioridade de seus métodos. O prêmio da aposta era alto, mas o custo humano era algo que aqueles homens nunca aprenderam a calcular em seus livros de contabilidade. O major convocou seus 3 melhores capitães do mato, homens conhecidos por nunca terem perdido um rastro, armados com carabinas modernas e cães de fila treinados para rasgar carne humana. A proposta era simples e perversa. Se Ismael conseguisse cruzar a fronteira da propriedade em 24 horas, ele teria sua liberdade, uma promessa que o major já havia provado ser falsa. Mas se os cães o encontrassem primeiro, o que restasse de Ismael serviria de exemplo para qualquer outro cativo que ousasse sonhar com a dignidade militar. O que o major ignorava em sua arrogância cega era que Ismael não estava olhando para a mata como um fugitivo desesperado, mas como um general observa um campo de batalha. A floresta densa do Vale do Paraíba, com seus abismos e riachos ocultos, era um espelho dos esteros paraguaios, onde ele aprendeu a sobreviver quando todos os outros morriam. Inscreva-se no canal agora e acompanhe cada passo desta investigação, pois o que aconteceu naquela floresta desafia tudo o que os livros oficiais de história contam sobre a submissão. O primeiro sinal de que a caçada não seguiria o roteiro do major veio com o silêncio súbito dos cães de fila, logo nos primeiros quilômetros de perseguição. Os animais, treinados para o medo alheio, sentiram algo na umidade do ar que seus donos, protegidos por armas de fogo, ainda não conseguiam processar. Ismael não estava correndo. Ele estava deixando um rastro deliberado, uma trilha de migalhas táticas que conduzia os perseguidores para onde ele queria. Na mente de Ismael, a voz do general de campo que o condecorou ecoava: "O terreno é seu aliado mais leal, soldado, se você souber sussurrar para ele." Ele se lembrava do cheiro da pólvora em Curupaiti e da sensação de estar cercado por milhares de inimigos, e a atual ameaça parecia para ele quase insignificante. Enquanto isso, na casa grande, o filho do major, o jovem Teodoro, sentia o suor frio escorrer por seu pescoço, sabendo que a fraude de seu pai estava por um fio. Ele sabia que se Ismael fosse capturado vivo por qualquer autoridade externa, a verdade sobre quem realmente lutou na guerra viria à tona e destruiria o nome dos Valadares. A tensão na fazenda era palpável. Os outros escravizados na senzala mantinham um silêncio absoluto, uma oração coletiva feita de esperança e medo. Eles sabiam que Ismael era mais do que um homem. Ele era a prova viva de que o sistema podia ser dobrado pela inteligência e pela coragem. Súbito, um disparo de carabina ecoou pelo vale, fazendo as aves noturnas levantarem voo em um turbilhão de penas e gritos. O major, na varanda, sorriu e levantou sua taça, acreditando que o jogo havia acabado e que sua propriedade havia sido devidamente abatida. Mas o tiro não foi de um capitão do mato atingindo o alvo. Foi um sinal de socorro disparado por um perseguidor que acabara de perceber que estava cercado. Os 12 veteranos, os companheiros de Ismael que o major acreditava terem desertado para longe, estavam operando nas sombras como fantasmas de farda. Eles não usavam fardas agora, mas a disciplina militar estava gravada em cada movimento coordenado, em cada assobio que imitava os pássaros da região. A caçada de 24 horas havia se tornado uma operação de cerco, e os caçadores do major eram agora os prisioneiros de uma unidade de elite que o Império fingia não existir. Inscreva-se no canal e comente aqui. De qual cidade do Brasil você está assistindo a este resgate de uma justiça que o tempo tentou apagar? Ismael surgiu da penumbra, não como um homem exausto, mas como o comandante que ele se tornara nas frentes de batalha mais sangrentas da América do Sul. Diga ao seu patrão que a guerra dele acaba de começar e que eu não aceito mais ordens de quem nunca sentiu o cheiro da pólvora, disse Ismael com uma voz que parecia vir do centro da terra. Ele não matou os homens. Ele os desonrou, retirando suas armas e deixando-os amarrados para serem encontrados como prova de sua total incompetência. A estratégia de Ismael era muito mais profunda do que uma simples fuga. Ele estava preparando o terreno para uma ocupação jurídica e militar da fazenda Santa Inês.
No bolso de sua túnica velha, ele ainda guardava a prova da fraude. Um documento que o major pensou ter destruído, mas que Ismael havia copiado metodicamente antes de ser preso. Ismael sabia que no Brasil do século XIX, a palavra de um homem negro valia pouco. Mas um documento militar com selos oficiais era uma arma que podia derrubar até um aristocrata. Enquanto o sol começava a desenhar as primeiras linhas de luz no horizonte, a fazenda Santa Inês não era mais a mesma propriedade que o major conhecia. O major Teodoro Valadares saiu para a varanda, esperando ver o corpo de Ismael sendo trazido pelos pés. Mas o que ele viu congelou o sangue em suas veias. Seus melhores caçadores estavam humilhados, e as armas que ele comprou a peso de ouro estavam agora nas mãos daqueles que ele acreditava serem apenas ferramentas de trabalho. Ismael não estava escondido. Ele estava parado no centro do terreiro de café, com a medalha de mérito militar brilhando intensamente sob o sol nascente. Ao seu lado, os 12 veteranos mantinham as carabinas em posição de guarda, uma barreira de aço e determinação que nenhum capataz ousaria enfrentar. O silêncio que caiu sobre a fazenda Santa Inês naquele momento era o silêncio que antecede o desmoronamento de um império construído sobre mentiras. O major percebeu, tarde demais, que ao tentar apagar a prova de sua covardia, ele havia trazido para dentro de sua casa o único homem capaz de destruí-lo. Ismael deu um passo à frente e sua voz ecoou, não como um pedido de clemência, mas como uma sentença irrecorrível que mudaria a história daquela terra. Major, o senhor me enviou para lutar uma guerra em seu nome. Agora eu vim cobrar o soldo que o senhor me deve, e o preço é a sua rendição, declarou Ismael. A verdade sobre o filho do major, o falso herói da pátria, estava prestes a se tornar o maior escândalo militar da província, e não havia conhaque que pudesse apagar esse incêndio. A virada de Ismael não foi apenas física. Foi uma demonstração de que o conhecimento é a arma mais letal contra a opressão sistemática. Mas o major ainda tinha uma última carta na manga, um recurso desesperado que envolvia a justiça provincial e sua influência política na corte. Ele acreditava que o sistema ainda o protegeria contra um exército de escravos, mas ele não contava com o que Ismael havia enviado para o Rio de Janeiro antes de retornar. O confronto final estava armado, e o que aconteceria a seguir transformaria a Santa Inês em um território que o Brasil nunca esqueceria. O que Ismael revelaria para as autoridades imperiais que acabavam de chegar? E como o major reagiria ao ver sua linhagem ser apagada por um pedaço de papel? Fique atento para a parte final desta saga, onde a justiça será escrita com o sangue da verdade e o aço da liberdade conquistada. O próximo registro é o que o Estado tentou esconder por um século. E você está prestes a ter acesso total. A carruagem que despontava na curva da estrada não trazia reforços para o major, mas o peso inevitável de uma justiça que ele tentou corromper por anos. Dela desceu o coronel Bento Albuquerque, um veterano condecorado que servira no mesmo batalhão onde Ismael, sob o nome de Valadares Filho, se tornara uma lenda. O silêncio que caiu sobre o pátio da fazenda Santa Inês era tão denso que se podia ouvir a respiração ofegante do major Teodoro, que ainda tentava manter a postura. Ismael não se moveu. Ele permaneceu em posição de sentido, com os 12 veteranos formando uma muralha de aço e dignidade que o coronel reconheceu instantaneamente. Major Valadares, recebi denúncias graves sobre uma fraude contra o Império e um atentado contra um oficial que serviu com honra nas frentes paraguaias, anunciou o coronel. O major tentou uma última manobra desesperada, alegando que Ismael era apenas um escravo fugitivo que roubara as medalhas e a identidade de seu herdeiro. Ele apontou para o filho, que estava encolhido nas sombras da varanda, tentando forçar o jovem pálido a sustentar a mentira que sustentava o nome da família. Mas o coronel Albuquerque não era um burocrata de gabinete. Ele era um homem de campo que sabia que a coragem não se compra em alfaiatarias de luxo. Ele caminhou até Ismael e, diante de todos os presentes, prestou-lhe a continência militar, um gesto que rasgou o silêncio da fazenda como um tiro de canhão. Eu estive em Curupaiti, major. Eu vi este homem liderar uma carga de baionetas
quando seus oficiais de sangue azul estavam escondidos na lama, declarou o coronel. Ismael, então, estendeu a cópia do documento que o major pensara ter destruído, juntamente com o diário de guerra que registrara as coordenadas de cada batalha. O diário continha detalhes que apenas quem esteve na linha de frente poderia conhecer, detalhes que o filho do major nem sequer conseguia pronunciar sem gaguejar. A fraude era absoluta, documentada e agora testemunhada por 13 homens que o Império não podia simplesmente ignorar sem arriscar um levante militar. Inscreva-se no canal agora e diga nos comentários qual deve ser o próximo caso investigado aqui, do Brasil, pois a verdade de Ismael ainda tem muito a nos ensinar. O major Teodoro Valadares percebeu que sua aposta arrogante não custara apenas 12 vidas de seus capatazes. Ela custara o seu título, sua terra e sua liberdade. O coronel Albuquerque ordenou a prisão imediata do major por falsidade ideológica, deserção indireta e obstrução de ordens militares superiores. A fazenda Santa Inês, no entanto, não voltou à paz de antes. Ela se tornou o centro de uma batalha jurídica que duraria quase uma década nos tribunais do Rio de Janeiro. Ismael não aceitou apenas a alforria. Ele exigiu, através de advogados abolicionistas, financiados pelo seu soldo acumulado, a posse das terras como indenização. O escândalo era tão grande que o Império, para evitar que a história de que um escravo comandara batalhões se espalhasse, preferiu ceder a terra em segredo. A fazenda foi declarada um território autônomo sob supervisão militar, transformando-se no primeiro quilombo militarizado do Vale do Paraíba. Sob o comando de Ismael, a Santa Inês deixou de produzir apenas café para produzir dignidade, tornando-se um refúgio impenetrável para aqueles que fugiam da opressão. Os 12 veteranos tornaram-se os instrutores de uma milícia de defesa que nenhum capitão do mato ou guarda provincial jamais ousou desafiar novamente. O major Teodoro terminou seus dias em uma cela úmida na capital, arruinado pela vergonha e pelas dívidas de um nome que não valia mais do que o papel que ele rasgara. Seu filho, o falso herói, desapareceu nas sombras da história, vivendo como um pária em cidades distantes, onde ninguém conhecia o segredo de sua covardia. Mas Ismael permaneceu na Santa Inês, vendo o sol nascer sobre os cafezais que agora pertenciam àqueles que os cultivavam com suor, mas sem medo. Ele nunca buscou a glória dos livros de história, sabendo que sua maior vitória não foi registrada em medalhas, mas na liberdade de cada criança que nascia naquela terra. O caso foi oficialmente arquivado pelo Ministério da Guerra em 1880, com as páginas referentes à fraude dos Valadares arrancadas para proteger a honra do exército. Mas os documentos que rastreamos aqui, do Brasil, revelam que a justiça histórica é como uma nascente que sempre encontra o caminho para a superfície. A história de Ismael nos lembra que a inteligência e a estratégia são as ferramentas mais poderosas daqueles que a sociedade tenta manter nas sombras. Ele provou que um herói não é definido pela cor da pele ou pelo título de nascimento, mas pela coragem de lutar por uma promessa, mesmo quando o mundo tenta quebrá-la. A Fazenda Santa Inês permanece como um símbolo silencioso de resistência, um lugar onde a linha de defesa foi escrita com pólvora e mantida com honra. Inscreva-se no canal para que registros como este não desapareçam no esquecimento. A nossa história precisa ser contada por inteiro sem rasuras. O próximo caso que traremos será ainda mais impactante, revelando as engrenagens ocultas do poder no Brasil imperial que ainda ecoam nos dias de hoje. Obrigado por acompanhar esta investigação até o fim. O conhecimento é a única alforria que ninguém pode rasgar ou roubar. Justiça tardia ainda é justiça, e aqui, do Brasil, continuaremos caçando as verdades enterradas sob o peso de séculos de silêncio. O registro está completo.